Não, mas e no meio disso tudo a gente vê que o Corinthians tem algumas coisas positivas. Sim, tem. Você destacou o Lucas Veríssimo, que chega para substituir o Murilo, né? Tá tudo em ordem na zaga. Mas o Wesley parece que é uma opção importante também. O Luxemburgo sai com o Wesley e com o Yuri Alberto no comando de ataque, meio isoladão lá, mas foi até elogiado pelo Luxemburgo, Bubu. Mas a minha pergunta é o seguinte, mexeu bem o Vanderlei? É bom lembrar que nesse jogo já tem não vou dizer uma polêmica, envolvendo o Renato Augusto, né? Renato Augusto, para muita gente, claro, né? A referência, a técnica, a liderança, a confiança que passa para a torcida, é meio que o Cássio, jogador de linha, né? E o Renato ficou fora dessa partida, né? Você tinha me perguntado em relação às partidas anteriores e tal, e a gente divide muito o Corinthians de duas formas, né? O Corinthians em Itaquera e o Corinthians fora. O Corinthians é um visitante muito frágil, e em Itaquera ele costuma ter uma mobilização maior, um pouco mais de intensidade. Não importa muito o adversário, ele consegue colocar um time como o Palmeiras, por exemplo, em dificuldade, ou pelo menos equilibrar, né, as ações. E a gente também divide o Corinthians com Renato Augusto e sem Renato Augusto. Hoje foi um Corinthians sem Renato Augusto. Então se você pensa Não foi tão bem em La Plata, né? Não foi. Ele tá com, aparentemente tem problemas, questões físicas, a gente já sabe, um pouco de dificuldade. É que aí, só rapidinho, Rodrigo, é que se a gente fica muito nessa ideia do individual, que a gente falou, o Veríssimo foi bem, o Wesley é um cara que tá aparecendo, mas é um Corinthians que ele vive de lampejos individuais. Por exemplo, o Rojas hoje fez um jogo ruim. Errou quase tudo que tentou dentro da partida. Eu discuto muito isso com amigos corintianos, falam, mas escalou mal, mas trocou mal. Não, mas é claro que vai mal dentro de uma estrutura que ela não existe. Entendeu? Eu acho que a conversa com o Corinthians não é em cima de... É claro, o Renato Augusto em qualquer time do Brasil, ele vai ajudar, ele vai acrescentar. Mas a gente está falando de um time que, coletivamente, ele não existe. Então, é um jogador que vai bem, é outro que não vai mal. Eu gosto de olhar o futebol muito da premissa do você ter uma estrutura e essa estrutura elevar suas individualidades. O Corinthians não. O Corinthians, ele teve ali no primeiro tempo. Por que a gente falou do Wesley? Porque ele pegou uma outra bola, foi pra cima e as coisas aconteceram. Que você não vê isso no Corinthians, em muitos jogos. Mas por que ele saca e põe o Romero no lugar do Wesley? Então, mas por quê? Porque aí o segundo tempo do Wesley também já não estava tão bom. Porque o Palmeiras já ganhou, que a jogada era aquela, o escape era ele. Então, ele é um... Eu tenho muito essa impressão, eu já falei isso algumas vezes, que é um Corinthians que os próprios jogadores, eles tentam se organizar dentro de campo. O Corinthians, nas fases do jogo, quando perde a bola... ele não sabe se já pressiona ou se ele retarda e vai atrás da linha da bola. Hoje a linha defensiva estava sofrendo de novo com os zagueiros quebrando. Aí começou a tomar a bola nas costas, porque o Palmeiras fazia? Ele recuava alguém para alguém atacar o espaço. Aí teve um momento que eu vi os zagueiros conversando e o Corinthians parou de seguir. Só que aí o zagueiro parou de sair e aí o jogador recebia livre. Então, ele é um time que ele fica tentando se autoajustar dentro de campo e que você não enxerga os gatilhos. Por exemplo, quando um treinador está criando um modelo de jogo, o que ele faz? Gente, se eu perder a bola nesta altura do campo, eu quero esse tipo de comportamento. Você pressiona, você recua. Aqui não, eu quero que todo mundo sobe. Aqui eu quero que todo mundo retarde. O Corinthians não tem isso. O Corinthians, ele faz coisas aleatórias dentro de campo. Então, quando a gente fala de escalação, por exemplo, eu vi muita gente falando, por que o Wesley não jogou contra o São Paulo, por exemplo? Pô, acho que eu colocaria o Wesley também, ia ter espaço para atacar. E aí a justificativa pode ser a inexperiência por esse jogo. Mas a questão é que você olha para tudo e nada está funcionando, não vai ser um jogador que vai determinar o resultado de um jogo. Para mim, a conversa do Corinthians estruturalmente, coisa não existe. Aí a gente vai falar de um jogo que o Wesley vai bem, aí o outro o Rojas vai, aí o Renato vai aparecer, enfim. Então... Infelizmente, para Fiel, não tem 3 Renatos Augustos, isso. Né? Daqui a pouco a gente vai mostrar, aliás, uma tela mostrando o Corinthians com e sem o Renato. Só para você completar, Bubu, torcedor corintiano questiona o Fausto Vera muito, né? Ele entra no jogo, o Romero não foi bem na Plata, entra na partida... São críticas que são feitas. A saída do Fausto, do Rojas também, se justifica por problema físico. Porque ele seria um cara, mesmo não estando jogando muito bem, ele poderia ali ter alguma criatividade, algum chute de longe. Com o pé inchado, né? Ele saiu com o pé inchado, isso é fato. Mas ele tecnicamente não foi tão bem, né? Uma finalização, e o ponto forte dele é finalização, ele mandou uma bola ali na lua.
Talvez a substituição menos criticada é a entrada do Mosquito no jogo. Que também está ganhando, ritmo e tal, e é um jogador que tem... É bom lembrar também, o Corinthians perdeu o Roger Guedes, que era um jogador que também tinha um poder de desequilibrar, um individualismo, e ele é realmente individualista. O Corinthians perdeu o Adson, e por pouco, né, não perdeu o Yuri Alberto. Bem, muito corintiano talvez possa achar que não seria uma perda tão grande, tem gente achando que seria uma forma de recuperar um pouco do dinheiro investido. Mas o Corinthians, ele está perdendo peças, e eu incluo nisso o Renato Augusto, por questões médicas, físicas, ele às vezes não consegue render bem numa sequência de jogos. Então o Corinthians está meio que se arrastando, né? E eu não estou aliviando com isso para o Luxemburgo. Algumas opções dele são questionáveis, mas eu acho que tem jogadores, assim como o Lucas Veríssimo é uma boa realidade, e acho que foi um ponto positivo já contra o Estudiantes, né, naquela pressão que o Corinthians sofreu. Claro, os defensores, o Cássio sobretudo, mas até o Lucas Veríssimo ali já deu o ar da graça. Mas, por exemplo, o Juliano, para mim, é um jogador... Hoje teve uma chance como titular, e aí o Rojas fica cuidando um pouco mais da armação, se aproxima mais do ataque, né? Quando o Rojas tem o Renato Augusto, facilita para ele, facilita para todo mundo que tem em volta. Hoje ele não conseguiu reproduzir os bons jogos que ele já fez antes com a camisa do Corinthians. Então o Juliano no meio campo, para mim, é um jogador que oscila. O Maicon oscila muito. O Maicon faz uma partida muito boa, depois uma partida abaixo, né? Hoje, talvez, não sei, não vou dizer que estava sobrecarregado. Você tem o Moscardo, que estava emocionado hoje, foi convocado para a seleção olímpica. Aliás, eu acho um erro da CBF anunciar a convocação com a bola rolando. Também né? acho. Vale pro Maicon e vale pro Alexander do Fluminense também, que estava jogando em volta redonda. De fato, né? Porque o cara passa por uma emoção, chora e tem que voltar pro segundo tempo. Pro Maicon não, pro Moscardo. Desculpa, Moscardo. Sim. Moscardo e Alexandre. O Wesley é um jogador que tem características um pouco parecidas com a do Adson, né? Então, se ele tinha concorrente, agora tem o Mosquito, né? Para fazer beirada de campo, velocidade, para fazer fumaça. E no começo do jogo, ele estava sendo a única válvula de escape do Corinthians, né? Estava sendo uma oportunidade. O Luxemburgo, ele está conseguindo, eu acho, mais pontos no Brasileiro e mais sucesso em Copas do que o futebol permite, né? Não está condizendo esse sucesso, entre aspas, da curta era da Luxemburgo no Corinthians, dada a produção do time. Mas há jogadores que realmente acho que precisam ser discutidos, né? O Fagner, por exemplo, é um jogador que era muito importante em muitas temporadas para o Corinthians e que hoje está... Esse é o ponto. Não vou dizer que está sendo subutilizado. Se ele não está sendo escalado e o Bruno Mendes fica na lateral direita já há um bom tempo, eu quero acreditar que é porque o Fagner, de fato, já não está na ponta dos cascos. O Gil, até outro dia, estava sendo questionado, né? Criticar a torcida mesmo, pegando no pé, acho que até de forma excessiva e injusta. Deu uma resposta, tal, mas ele não é o Lucas Veríssimo. Talvez no auge do Gil ele tenha sido um jogador realmente para se destacar. Hoje ele vai compondo. O Fábio Santos não é mais o mesmo de antes. A gente falava um tempo atrás de jogadores que já não entregam a mesma coisa de outros tempos. E aí, o Luxemburgo foi, nos poucos bons momentos dele no Corinthians, e nos momentos em que estava dificuldade, tendo que colocar garotos. Sim. Então é um time que aparece um Moscardo, é interessante, o Wesley tá conseguindo brilhar em alguns momentos, tem um brilhareco ali, 15 minutos de fama aqui e tal, mas é um Corinthians que está nessa temporada num processo de construção ou de destruição. Como eu falei, com a saída de jogadores importantes ou com a percepção mais clara de que precisa ter uma renovação. Né? Acho que só o Cássio dos grandes veteranos, desses senadores do Corinthians, né, que está passando incólume. Porque até o Renato Augusto, pela parte física, hoje você fala, poxa, Corinthians para 2024. Você não sabe o que vai ser. Se ele vai estar na Libertadores, né, se ele vai estar jogando Recopa como campeão da Sul-Americana, você não sabe. Mas esse time do Corinthians precisa ser remontado, né? E vai ter processo político, diretoria, eleição nova, você não sabe se vai ter sequência o trabalho do Luxemburgo, acho complicado para a próxima temporada, mas é um Corinthians que está terminando o ano, ainda tem muita coisa pela frente. Não acho que o Corinthians corra sério risco de rebaixamento, né? Muita gente tem essa conta, o Corinthians, é bom lembrar, tem um jogo a menos contra o Grêmio, que é em casa, mas acho que o Corinthians tem o dever de apresentar um futebol melhor até o fim do ano.
né? Para tentar fazer confrontos mais fortes contra o Fortaleza, que está muito bem armado, esse sim um projeto bem consolidado. E no Brasileiro, tentar brigar ainda, né? Por competição sul-americana. E duas coisas que aí o Corinthians não tem dentro do que o Rodrigo falou e muda muito também a vontade de jogar. Todo mundo sabe que o Luxemburgo sempre foi ofensivo, sempre quis posse de bola e nesse time aí não está conseguindo. Vou jogar uma bola pro Wesley, quem sabe uma correria do Yuri, virou um time para jogar lá atrás, tentar se fechar e sair, que nem é a característica dele. Agora, ele tem alguém para espetar? O Fagner está machucado, se machuca aí, está com lesão muscular, não vai pro jogo. Mas também já não é há muito tempo, esse ano, essa temporada, o Fagner de tal. Do lado esquerdo, ou ele põe o Bidu, que pode ir mais, mas que não tem essa categoria toda, ou põe o Fábio, que também já não tem força para ficar descendo. Então, com isso, não tem lateral para apoiar. Então, quando o Wesley vai só ele. Ele lá para trás não tem ninguém passando para ele tocar. Não tem aquela coisa de Flamengo, o Ayrton tá passando, o Bruno fecha por dentro, toca aqui, o Wesley faz... Não tem. Do lado direito, é um lateral zagueiro. Eventualmente, pode ir lá cruzar uma bola, o Bruno Mendes, eventualmente, mas não é a dele. Então, essa característica também para atacar desse jeito, já não tem o Corinthians. Ou põe o Bidu para falar vai, seja o que Deus quiser, ou coloca o Fábio na experiência, sabendo do grande jogador que é e tal, mas mais que foi ele e o Fagner do que são agora. Ou pelo menos estão entregando, então fica difícil, entendeu? Mas um pouco difícil de montar um outro esquema que não seja se defender. Então, mas o problema é que o sistema para se defender não se defende. Se defende. Sim. No Morumbi, o Corinthians fez um primeiro tempo constrangedor. Sim. E entregou praticamente a classificação com metade do jogo. O Rato fez um gol que ele não vai fazer outra vez. Não sei se vai fazer outra vez. Ele já fez um no caso pelo Atlético Goianiense quase igual. Exato, não sei. Isso não é um argumento. Ele fez. Né? Não é que ele pegou a bola com a mão e colocou no gol. Ele fez o gol. Sim. E depois a jogada do gol do Lucas é uma jogada muito bem feita pelo time do São Paulo, com inversão de lado, é uma coisa pensada. Foi com a mão. Gente, se não fosse o gol do Lucas, teria sido outro gol. Né? Esse era jogo para mais. A proposta para se defender no Morumbi não funcionou. A proposta para se defender na Argentina não funcionou. Aliás, assim, a proposta para se defender na Argentina foi uma coisa horrorosa. Não é que o Corinthians fez uma má atuação. Não deveria ser permitido um clube com um elenco do Corinthians que não é brilhante, com o treinador do Corinthians que já está há 2 décadas distante do seu principal momento na carreira, e não se apaga a carreira de ninguém, mas também não se pega a carreira de alguém com 20 anos atrás e coloca hoje, porque isso é querer reescrever a história, não funciona, e reescrever o presente também dá errado. Então, assim, defesa é um conceito do jogo que todo e qualquer treinador, especialmente aqueles que se consideram de ponta, tem obrigação de conseguir transmitir aos seus jogadores. O elenco do Corinthians não permite que o Corinthians hoje jogue um futebol que seja parecido ou que evoque o futebol dos grandes times do Vanderlei Luxemburgo. Um deles, o próprio Corinthians, no final da década de 90. Não se tem qualidade, não tem estrutura para isso, não adianta tentar fazer isso. Não está tentando fazer isso. Não estou dizendo que ele está e não está funcionando. Ele não está no que ele acerta. Agora, ele está fazendo o oposto também. Esse é o ponto. O Corinthians joga menos do que os seus adversários em todas as ocasiões. E muito provavelmente jogará menos do que o Fortaleza também na Copa do Brasil. Porque o Fortaleza é muito melhor do que o Corinthians como time de futebol. Mas então já não precisa jogar? Já pode colocar lá o Fortaleza? Não, precisa jogar. O Corinthians tem jogadores no seu elenco que são capazes de transformar uma ou outra partida. Isso até aconteceu em alguns jogos recentemente. O Corinthians tem um goleiro que é gigante em todos os sentidos. Então isso precisa ser considerado. Mas em termos de... Aí, não estou nem saindo do campo, né? A forma como o clube é administrado na comparação com o Fortaleza. Uso de orçamento, acertos de erros em contratações, suporte a comissões técnicas, trabalho de confiança, convicção e também paciência com o treinador. Nada disso é comparável o que o Corinthians tem feito em relação ao que o Fortaleza tem feito. O Fortaleza faz muito mais com muito menos do que o Corinthians. Sim. Isso reflete-se em campo? Sim. Nos times atuais? Sim. No ano de 2023? Claro que sim. O que não significa que o Corinthians vai passar. Mas o Corinthians tem conseguido ser pior do que todos os seus adversários há muito tempo, em que pese essa loucura que é não perder a tantos jogos.